chegamos à sexta e última etapa do nosso projeto de implantação da estrutura de cargos e salários da empresa. A classificação dos cargos e a elaboração das faixas salariais. Até esta etapa eu já tenho todo o material necessário para concluir o projeto. Ou seja, todos os cargos da minha empresa, através da etapa anterior, já estão devidamente pontuados. Resta agora estabelecer uma relação entre a pontuação dos cargos da minha estrutura e o salário praticado no mercado. Novamente eu vou me basear nos cargos padrão. Por quê? Porque os cargos padrão, dentre todos os cargos da minha empresa, foram os únicos pesquisados. Portanto, dentre todos os cargos da minha empresa, os únicos que eu conheço o salário pago no mercado são os cargos padrão. E o raciocínio que eu vou utilizar é muito simples. O raciocínio, não a metodologia. Consiste no seguinte: vocês conhecem a regra de 3, ok? Então vamos aplicar a regra de 3. Eu tenho um cargo padrão que foi totalizado com 200 pontos. Esse cargo padrão no mercado vale R$2.000. Portanto, um outro cargo qualquer, que não foi pesquisado, que valha 300 pontos, ok. Qual será o salário a ser pago para ele? Percebe? É uma regra de 3 simples. Mas a metodologia não é tão simples assim. Não é nada complicado, mas não é uma simples regra de 3. A metodologia que nós vamos adotar é a da regressão múltipla. A regressão múltipla que possibilita várias equações matemáticas que serão utilizadas para essa projeção. E como é que eu escolho essas equações matemáticas? É uma escolha totalmente aleatória? Não, não é bem assim. Na verdade, eu tenho 3 opções. E essas opções vão depender muito da estrutura do mercado, do posicionamento do mercado no qual a minha empresa está inserida. Se eu pegar os salários da pesquisa, novamente, e alinhá-los em ordem crescente e definir um gráfico com base neles, se eu visualizar esse gráfico e constatar que ele se distribui como uma reta, eu não tenho que pensar 2 vezes. O ajuste será através de uma equação de primeiro grau, que é uma equação bem simples. Porém, se esses salários se distribuírem numa curva, eu tenho 2 opções. Eu posso utilizar uma equação de segundo grau, que vai originar uma parábola, que é uma curva, ou eu vou utilizar uma equação exponencial, que é um pouquinho mais complicada, mas que também resulta numa curva. Percebam, portanto, que antes de escolher o tipo de ajuste que eu vou fazer, eu tenho que saber como que o meu mercado se comporta. Através de uma reta, eu vou utilizar uma equação salarial muito mais simples. E também, se for uma curva, eu posso optar por uma parábola ou por uma exponencial. Percebam que eu não posso misturar as bolas. Se o meu mercado pede um ajustamento linear, é uma equação de primeiro grau que eu vou ter que usar. Caso contrário, a minha estrutura não vai conversar com o mercado e os resultados podem ser desastrosos. Novamente, lembre-se que a equação salarial que nós vamos obter, ela é exclusiva da minha empresa. Não existem 2 empresas exatamente com a mesma equação. Ok? Então vamos agora partir para a classificação dos cargos. Por que eu classifico os cargos? Eu poderia parar o meu trabalho por aqui. Eu tenho todos os meus cargos pontuados, eu tenho a equação, seja ela da reta, da parábola, exponencial. Basta agora inserir a pontuação nessas equações e eu atinjo o salário desejado. Mas a coisa não ficou muito clara, muito simples. Na verdade, eu estou poluindo a minha estrutura salarial. Imagine o seguinte: vamos supor que eu tenha 100 cargos na minha estrutura, 100 cargos diferentes, com pontuações diferentes. Isso significa que para cada cargo eu teria um salário diferente. Imagine a seguinte situação: eu tenho um cargo pontuado com 100 pontos, jogo 100 pontos na fórmula e chego ao salário de R$1.000. Aí eu tenho um outro cargo que vale 104 pontos. Jogo na equação salarial e vai dar R$1.002. Para que isso? Para que essa
diferença tão diminuta entre os salários, isso só vai atrapalhar a minha gestão da folha de pagamento. É por esse motivo que eu agrupo os cargos em classes. Então, em vez de ter um salário para cada cargo, eu vou ter um salário para cada grupo, o que obviamente simplifica e muito a minha estrutura salarial. Portanto, vamos ver os passos que eu tenho que seguir para classificar os cargos. Para classificarmos os cargos, nós temos alguns passos a seguir. Primeiro passo, identifique o menor e o maior cargo de toda a sua estrutura. Pegue a pontuação de ambos e aplique na fórmula. Você vai chegar ao menor e o maior salário de toda a sua empresa. O menor salário vai habitar o grupo inicial da sua estrutura. E o maior salário vai fazer parte do grupo maior da sua estrutura. Como definir o número de grupos? Esse seria o segundo passo. Por incrível que pareça, não há fórmula matemática para se definir o número de grupos. A gente parte de um valor totalmente aleatório. Por exemplo, 10 grupos, 11 grupos. Na verdade, eu tenho que fazer uma série de tentativas e erros. Começo com um certo número de grupos. Se a distribuição não ficou muito boa, ok? Então vamos para um grupo menor ou um grupo maior. Eu vou fazendo essa série de tentativas até que todos os meus cargos fiquem numa ordem ou numa sequência que defina a carreira deles que me satisfaça. Cargos próximos têm que cair no mesmo grupo. Cargos distantes, com senioridade ou hierarquia distinta, têm que cair em grupos diferentes. Portanto, não há fórmula matemática aqui para calcular o número de grupos. Estipule um grupo, tamanho de grupo, e vá aumentando ou diminuindo até chegar ao quadro ideal. Partindo-se, portanto, de uma suposta classificação inicial com apenas 5 grupos. Portanto, o salário inicial vai pertencer ao grupo 1, o salário maior vai pertencer ao grupo 5. O terceiro passo é definir a variação vertical nessas faixas. Portanto, nós vamos ter que fazer uma pequena aplicação matemática. Ou seja, nós vamos extrair a raiz de n-1, onde n é o número de grupos, de uma divisão entre o maior e o menor salário. Veja esse exemplo. Esse índice é a variação vertical das minhas faixas salariais. O que eu vou ter que fazer é aplicar esse índice a partir do salário do grupo 1, multiplicando sucessivamente até chegar ao salário do grupo 5. Essa coluna que nós acabamos de calcular é a coluna central das minhas faixas salariais. O passo seguinte é a extração da raiz quadrada desse índice. Com qual finalidade? Para calcularmos os limites máximos e mínimos de cada uma dessas faixas. Se nós extrairmos uma raiz quadrada do índice vertical e multiplicarmos ou dividirmos a partir da coluna central, eu vou ter o limite máximo de cada faixa e o limite mínimo. Veja. Continuando, se eu novamente calcular a raiz quadrada desse último índice e aplicar sobre a coluna central, eu vou obter os valores intermediários. Portanto, se a minha faixa tiver 5 graus, eu vou ter o salário inicial, que seria o salário de admissão, o segundo nível, que seria o salário de experiência, o terceiro nível, que é a coluna central, que é o salário correspondente ao mercado, e o quarto e o quinto nível correspondem ao salário aplicado em função de avaliação de desempenho, por exemplo. Portanto, percebam que esse último índice vai definir a variação intergraus.
Portanto, fazendo isso, eu já tenho as minhas faixas prontas. Resta agora substituir as faixas por grupo. Ou seja, em vez de simplesmente visualizar as faixas, eu quero visualizar o meu quadro de carreira, que é a classificação dos cargos. Isso é muito simples. A fórmula que eu usei para o cálculo dessas faixas salariais baseou-se numa incógnita, os pontos. Eu substituía o x da equação pelo número de pontos e chegava ao salário. Agora, eu vou fazer exatamente o inverso. Foquem na coluna máxima de cada uma das faixas. Dê uma olhada. Portanto, esses são os valores máximos de cada faixa. Utilize a equação salarial da empresa e substitua a incógnita y por esse valor. Processe essa equação e a resultância dessa equação vai indicar o número de pontos correspondente àquele salário. Portanto, o número de pontos que vai delimitar cada um dos grupos. Dê uma olhada. Pronto. A nossa estrutura de cargos e salários está montada. Sem muita dificuldade e principalmente com muita objetividade. Eu sou José Francisco Danibali, da Remunera Consultoria em Recursos Humanos. Até o próximo vídeo.